Naquela véspera de Natal, o vento parecia querer levar tudo o que eu tinha: a paciência, o calor, até as últimas lembranças de quando a casa cheirava a café fresco e a risada do meu Paulo. Me deixaram num banco da recepção com uma mala pequena, uma blusa velha e promessas ensaiadas. Lembro do som da porta do carro fechando, do barulho das malas no porta-malas e do silêncio que ficou entre as minhas mãos. Era como se, em vez de me colocarem numa casa para cuidar de mim, tivessem me colocado numa pausa da vida que eu construíra com tanto cuidado. Meu nome é Marina. Tenho mais anos do que gosto de contar, mas não tantos a ponto de esquecer quem eu sou. Casei com o Paulo aos 20 e pouco, e juntos levantamos uma casa com nossas mãos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Lá nasceu o Fernando, depois a Beatriz. A casa sempre foi nosso símbolo de resistência, contra a fome, contra o frio de inverno e contra as dificuldades que a vida insistia em trazer. Quando o Paulo se foi, parecia que uma parcela do meu mundo tinha ido junto, mas eu não esperava que o resto da família resolvesse enterrar o que sobrou. Eles chegaram com o discurso conhecido. "Mãe, você está sozinha? Precisamos pensar no seu bem-estar", disse a Beatriz, com a voz macia como quem tenta amarrar um nó em volta de uma verdade inconveniente. O Fernando, sério, explicou sobre a logística, falou em dividir responsabilidades, em exames, em um lugar melhor para você passar essa fase. Prometeram voltar, disseram que organizariam tudo, que tomariam conta da casa, que eu ia poder visitar. Eu acreditei, porque por muitos anos acreditei na palavra deles. Acreditar é uma força estranha, faz a gente suportar pequenas traições como se fossem tempestades passageiras. Naquela noite, a sala comum do asilo estava decorada com luzes de plástico e um pinheirinho de papel que a Cláudia, a enfermeira, insistia em arrumar, como se aquilo pudesse enfeitar também o coração da gente. As mesas estavam postas, havia um panetone no centro como peça de teatro. A gente olhava, mas ninguém cortava. O cheiro de limpeza industrial misturava-se ao perfume das senhoras que cozinhavam lembranças. Eu sentei numa poltrona com o cobertor no colo e tentei não ouvir o riso abafado das enfermeiras que conversavam sobre os preparativos da festa. O silêncio grande era meu companheiro, e a saudade do Paulo era o convidado mais ruidoso. Passei a noite lembrando. Lembrei do Paulo consertando o portão, de nós dois de luva e sujeira, escolhendo azulejo por azulejo. Lembrei do primeiro Natal em que as luzes foram acesas na nossa sala, e da sensação de que, enquanto tivéssemos a casa, nada poderia nos tirar a dignidade. A memória é uma espécie de cobertor quente quando o presente é frio demais, e eu me envolvi em cada pedaço daquela história para não sentir que tinha sido jogada fora como um objeto inútil. Algumas horas antes de me deixarem ali, eles me disseram que era para o meu bem. "É só temporário, mãe. Vamos ajeitar umas coisas na casa." Eu vi no rosto deles algum cansaço misturado com pressa, e não percebi, ou não quis perceber, o fio de verdade que se desprendia daquelas promessas. No carro, a Beatriz segurou minha mão como se pedisse desculpas sem falar, e eu permiti que ela a segurasse. Talvez aquele gesto tenha sido minha sentença. A confiança tem essa capacidade de cegar quem a oferece. Quando a porta do carro se fechou, a recepção do asilo me recebeu com uma lâmpada fria e um sorriso profissional. A mulher da recepção anotou meu nome num caderno, me entregou um panfleto com a rotina do lugar, falou de horários das visitas e dos horários das refeições. Foi tudo dito com cordialidade, como se eu fosse um pacote a ser catalogado. A mala ficou ao meu lado, as roupas cheias de perfume do passado e um pedaço de papel que eu nem lembrava ter guardado. Era uma blusa velha, a mesma que eu usava quando me casei, e foi nela que encontrei, sem querer, um bilhete dobrado. Se me perguntassem naquele instante qual era a única coisa que eu ainda tinha controle naquela noite, eu diria que era o modo como segurava aquele bilhete. As mãos tremiam um pouco, não só pela idade, mas porque havia uma mistura de frio e expectativa. Abri o papel com cuidado, como quem sussurra uma oração. Era um bilhete de loteria pequeno, com números e uma data rabiscada. Não sei ao certo quando o coloquei ali.
Talvez o Paulo tenha deixado por engano na hora em que eu limpava os bolsos. Talvez eu mesma o tivesse guardado na esperança de jogar algo contra a maré. O fato é que ele estava ali, esquecido, quieto, como se esperasse o momento certo para se mostrar. Passei a véspera de Natal no asilo, entre conversas gentis e lágrimas interiores. A televisão da sala gemeu melodias de fim de ano, mas ninguém parecia tocar de verdade nessa música. Uma senhora chamada Dona Terezinha veio conversar comigo sobre o marido que também a deixara anos antes. Trocamos lembranças e o calor de suas palavras foi um alívio temporário. Cláudia, a cuidadora, trouxe um prato de sopa e comentou com pena controlada: Natal é sempre difícil para quem está longe da família. Eu sorri de canto, porque naquele momento a família dela parecia diferente da minha. A minha tinha voz, mas havia perdido o compromisso com o tempo. Antes de dormir, enrolei o bilhete no lenço e coloquei-o dentro do livro que eu sempre tomava para ler antes de fechar os olhos. Havia uma esperança miúda ali, e não a esperança de enriquecer, mas a de que algo inesperado poderia me trazer um sinal de que eu ainda importava. Não era superstição, era um raciocínio simples. Se você acha que tudo está perdido, um pequeno imprevisto pode virar uma porta. Nunca poderia imaginar o tamanho da porta que aquele papel iria abrir. Na manhã de Natal, a sala comum acordou com a luz que entra timidamente pelas cortinas. O asilo, por alguns instantes, pareceu uma cidade pequena, a televisão com o volume alto, a gente reunida ao redor como se numa praça, um murmúrio coletivo que misturava preocupação com curiosidade. A emissora que transmitia o sorteio chamava a atenção nas manchetes. E Cláudia, que sempre foi prática, deixou a televisão ligada para acompanhar. Eu, com o livro e o bilhete dobrado, sentei perto da janela. O coração batia no ritmo de quem espera uma notícia importante. Quando anunciaram o primeiro número, ninguém deu muita importância. Era só um número entre tantos. Mas conforme a sequência apareceu, eu senti como se o meu corpo fosse uma estrutura de vitalidade pronta para ser testada. Um a um, os números do bilhete e os números da tela começaram a se alinhar, e a minha respiração foi ficando mais curta. Não sei dizer qual foi o instante em que a incredulidade se tornou certeza. Talvez quando ouvi o locutor pronunciar os últimos dígitos e a plateia improvisada na sala soltou um "ora essa". Talvez tenha sido quando a Dona Terezinha me olhou e perguntou: "Marina, você está bem?" Eu respondi com a voz fina: "Acho que sim." No começo pensei que fosse um erro. Achava que alguma confusão técnica iria explicar, que a televisão estava mal calibrada, que o bilhete estava errado. Levantei e fui ao balcão da recepção para perguntar se havia algum telefone disponível para ligar e confirmar. A velha cabine do asilo parecia de repente pequena demais para a notícia que eu carregava no bolso. Peguei o telefone com mãos que não obedeciam muito às ordens do cérebro e disquei o número de informações da loteria. Me lembro de falar, de forma quase automática, o tal número do bilhete e ouvir do outro lado uma voz lenta, institucional, repetindo: "Confirme os números e aguarde o processamento." Aguardei como se fosse uma sentença ou um perdão. Aguardei e contei os minutos como se fossem as batidas de um tambor que marcavam uma nova era. Quando a confirmação veio, e veio logo depois, com o carimbo eletrônico do estabelecimento que valida bilhetes, senti um calor invadir meu peito que nada tinha a ver com a lareira que eu costumava acender em casa. Era uma mistura de alívio, riso contido, e sim, uma raiva antiga que voltou à superfície. Raiva por ter sido deixada ali, por terem subestimado minha força, por pensarem que eu seria apenas um problema a retirar do caminho. Os outros moradores vieram me procurar. Alguém passou a mão no meu braço. Cláudia abriu um sorriso que mais parecia um sol de fim de tarde. E a notícia, como tudo que é grande e inesperado, começou a se espalhar. O primeiro telefonema foi da Beatriz. Ela disse algo rápido, como se testasse a minha reação. "Mãe, estamos sabendo de uma coisa. Você está bem?" Eu respondi com a mesma voz que usei para falar com o atendente. "Sim, estou." Do outro lado da linha, eu ouvi um silêncio que sabia decifrar. Era o som de quem repensa planos, de quem corrige rotas.
O telefone tocou novamente poucos minutos depois. Era o Fernando. A voz dele vinha embaraçada. Tentava soar normal. Mãe, a gente pode passar aí? A casa. Eu queria conversar. Uma parte de mim ficou límpida de raiva. Outra parte, cansada da luta, queria só que eles aparecessem e fizessem ali, naquele asilo, o que não fizeram antes: olhar para mim como gente. Logo as portas do asilo tornaram-se foco de um burburinho que eu não esperava ter que suportar ali, entre os móveis de madeira envernizada. A repórter chegou primeiro. Uma moça com um gravador e olhos que mais devoravam do que perguntavam. Apareceram também câmeras de televisão, apertadas no espaço que antes era de descanso. Um repórter falou meu nome e, de repente, eu estava num pequeno palco improvisado, com perguntas que me atravessavam como agulhas. Você imaginava que isso poderia acontecer? O que vai fazer com o prêmio? Havia curiosidade no ar, mas também uma fome por espetáculo que me incomodou. Eu respondi com calma, porque na verdade sabia pouco do que faria. Sabia, sim, o que não queria. Não queria que tudo se transformasse numa moeda de troca para quem havia me deixado. Os filhos chegaram em seguida, com o passo apressado de quem imagina que pode recuperar o tempo com discursos ensaiados. Beatriz veio com lágrimas bem colocadas e o Fernando com a expressão de quem tenta medir a oportunidade em cada gesto. Júlia, a esposa do Fernando, apareceu com um sorriso protetor, como se já tivesse escolhido o papel de quem cuida. Eles me envolveram em conversas, prometeram ajuda, puseram palavras bonitas sobre o que fariam por mim. O público os olhava com interesse. Afinal, a cena de reconciliação é tão boa para a televisão quanto o drama da solidão. Sentia ali que estava sendo observada não apenas por quem queria me consolar, mas por quem queria observar como eu contaria minha dor. Nessa hora eu percebi algo claro. Ganhar aquele dinheiro não apagava a ferida do abandono. Pelo contrário, a expunha. Tornou-se um espelho que refletia onde as coisas tinham dado errado. Eles voltaram porque havia um prêmio, não porque sentiram que me deviam o tempo que me tiraram. Isso doeu mais do que qualquer comentário na recepção, e pensei por um segundo em trancar a porta e voltar a ser apenas eu e minhas memórias. Mas a notícia já estava solta, e com ela veio a escolha que não era apenas minha. O que fazer com o resto da vida quando o presente te entrega possibilidades que não existiam ontem? A mente me puxou para lembrar do Paulo naquele mesmo dia de Natal, anos atrás, quando achávamos que bastaria um prato bem servido e uma família reunida para resolver tudo. Ele costumava dizer, com a voz rouca de bom senso, que a vida sempre nos pedia para cuidar uns dos outros. Eu guardava essa fala como se fosse um manual prático de sobrevivência. Agora, eu sentia que precisava decidir se seguiria a lição do marido ou se tomaria outro caminho. Um caminho que colocasse minha dignidade em primeiro lugar, antes das expectativas de quem me havia colocado naquela cadeira. Enquanto isso, as redes sociais começavam a pipocar com fotos. Alguém tinha gravado minha conversa com a repórter, outras imagens mostravam a fachada do asilo e um título sensacionalista: Idosa premiada é deixada em asilo na véspera de Natal. Era duro ver sua história resumida em manchetes que não contavam o que você sentia. Havia uma vontade forte de me proteger do barulho, de recolher o bilhete e voltar a ser apenas a dona da casa que o Paulo e eu construímos. Mas a notícia não me deixaria voltar atrás tão facilmente. A notícia tinha um peso, e o peso pedira título e enquadramento. Naquele momento de confusão, entre caras e microfones, entre as promessas e os olhos ávidos, senti algo se acender de novo. Um senso de agência. Eu não iria ser só o enredo de alguém. Se eu havia ganhado aquilo, seria eu a conduzir o que viria a seguir. Seria eu a decidir se a casa seria vendida, se o dinheiro seria repartido, se os filhos teriam o que queriam. Havia, é claro, uma voz interior que lembrava de cautela. Juramentos, contratos, procedimentos. Coisas de gente que conhece o mundo jurídico e financeiro. Não era hora de romantizar os números, era hora de pensar com clareza. Ainda assim, antes que qualquer decisão fosse tomada, a vida me ofereceu o próximo capítulo.
Alguém batia à porta do asilo com pressa e a voz do segurança anunciava, do lado de fora, que havia um cinegrafista e que a filha do vizinho tinha ligado para contar. A porta se abriu e eu olhei para fora, com o bilhete dobrado no bolso e o coração pronto para uma conversa que talvez eu não tivesse planejado ter. A porta que se abriu trouxe consigo um redemoinho de vozes e flashes. Lá fora, a rua do asilo parecia ter virado cenário. Gente curiosa, um cinegrafista que tremia, vizinhos que não viam a hora de transformar a notícia em assunto de corredor. Eu fiquei parada um segundo, sentindo o bilhete no bolso como se fosse um pequeno fósforo que poderia incendiar tudo ou acender apenas uma vela. Respirei fundo e saí. Não para atender a plateia, mas porque alguém precisava dizer o que aconteceria com aquela casa construída por nós. A repórter me esperava com um microfone, um sorriso profissional e olhos que já tinham escrito a manchete. Perguntou o óbvio. O que a senhora pretende fazer com o prêmio? Respondi o que já vinha pensando desde a manhã. Primeiro, entender. Depois, decidir. Falei com calma porque, mesmo diante do furacão, queria que minha voz fosse o fio que costurava as coisas, não a gritaria que rasga. Logo depois veio o Dr. Marcelo, que eu nem conhecia bem até então, mas que apareceu como uma das primeiras sugestões que me deram no asilo. Procure um advogado independente, Dona Marina. Não aceite conversa de pressa. Era pequeno, de óculos na ponta do nariz e um jeito direto que não perdia tempo. Sentei com ele na salinha do asilo, com o bilhete ainda no bolso, e escutei uma fala simples. Precisamos proteger a senhora e sua casa. Ele falou de medidas imediatas, de como avisar ao banco que havia possibilidade de fraude, de como impedir qualquer transferência feita às pressas. Eu entendia pouco da linguagem formal, por isso pedi que tudo fosse dito em palavra do dia a dia. Ele sorriu e explicou. Vamos travar qualquer tentativa de vender sua casa enquanto investigamos os papéis. Em paralelo, vamos requerer que as assinaturas sejam verificadas. Não é promessa de vitória, mas é começar certo. A primeira coisa a acontecer foi que a Caixa, a agência que confirma os bilhetes, nos orientou sobre o procedimento. Validar o bilhete, identificar o local e o horário em que a aposta foi registrada e depois orientar sobre a retirada do prêmio. Nada que parecesse imediato o suficiente para impedir que planos mal intencionados fossem colocados em marcha. E é aí que eu me convenci de que não poderia confiar só nas instruções automáticas. Havia dedos prontos para agarrar o que julgavam ser a única chance de conserto. Meus filhos foram, claro, parte desse movimento. Eles foram a primeira tentativa de reaproximação, depois vieram as propostas veladas. Mãe, podemos conversar sobre a casa? Uma frase que, nas suas entrelinhas, trazia o peso do que tinham planejado sem me dizer, como se esperassem que eu fechasse os olhos para certas ausências. Decidimos então uma abordagem dupla: proteger a casa e, ao mesmo tempo, flanquear os filhos com uma exigência que dizia mais do que qualquer contrato. Não queria expulsá-los de minha vida, apesar da raiva, mas também não aceitava que a restituição fosse apenas de letra. Foi Dr. Marcelo quem sugeriu a ideia, mas foi minha, no fundo, condicionar qualquer acordo de reaproximação à participação efetiva deles no cuidado de outras pessoas idosas. Que venham trabalhar aqui, com as próprias mãos, por algumas horas por semana, não como pena, mas como reparação. Havia naquela condição um duplo propósito: recuperar a casa e restituir a palavra responsabilidade que eles haviam esquecido. A notícia correu. A imprensa não perdeu tempo em transformar meu caso numa pauta recorrente. Patrícia, a repórter que apareceu desde os primeiros minutos, esteve presente em muitos dos passos seguintes. Sua presença podia ser incômoda, mas também abriu portas. Pessoas se sensibilizaram. Havia quem enviasse mensagens dizendo: se precisar de algo, podemos ajudar. Chegaram doações pequenas, encomendas de roupas, cartas com lembranças. E, mais importante, apareceram voluntários com experiência em gestão de asilos e noções de reabilitação social. Um deles foi Antônio,
Um sujeito calmo, ex-professor de história, com o olhar de quem sempre gostou de mãos na terra e palavras no papel. Conheci-o no asilo quando ele veio visitar um amigo. Em pouco tempo, ele virou meu parceiro de projeto, não por ambição, mas por uma vontade séria de transformar o que poderia ser um símbolo de abandono em um lugar que devolvesse dignidade. Mas o caminho jurídico não foi simples. Havia documentos que indicavam iniciativas dos filhos para organizar a casa, assinaturas que pareciam ter sido colhidas sob circunstâncias dúbias e propostas de venda que surgiram como cogumelos logo após a notícia do prêmio. Dr. Marcelo entrou com uma ação para suspender qualquer transferência. Não quero aqui explicar detalhes técnicos que não domino. O suficiente é dizer que houve uma medida cautelar para que ninguém vendesse ou transferisse bens até que tudo fosse esclarecido. Enquanto isso, diligências foram feitas para verificar se realmente havia assinatura falsificada ou coação. Foi um processo lento, pontuado por angústias. Abrir gavetas, remexer em papéis, encontrar cartas antigas que mostravam um quadro diferente do que agora se apresentava nos corredores de bancos. Os filhos, claro, não ficaram quietos. Beatriz queria negociar, com propostas que pareciam contadas com dó e pressa, prometendo visitas e ajuda. Fernando, por sua vez, teve uma postura mais prática. Apresentava propostas de acordo, oferecendo uma parte do valor, dizendo que queria facilitar tudo. Havia alguém no meio, Júlia, que parecia tentar mediar com doçura. Eu disse não às primeiras propostas. Não porque o dinheiro me seduzisse, ele era uma ferramenta, nada além disso, mas porque ver a casa desaparecer me parecia um apagamento daquilo que eu e o Paulo construímos. Não era só o tijolo, era a história que me dava a coragem de mirar o horizonte. Foi preciso, então, negociar com firmeza. A oferta que aceitei foi simples e, ao meu ver, justa. A casa seria recuperada imediatamente, mediante a anulação de qualquer tentativa de venda feita por influência indevida. Os filhos participariam por um período, inicialmente de 6 meses, de trabalho voluntário na nova instituição que eu estava planejando fundar. Eu queria que isso fosse mais que uma imposição. Queria que fosse uma oportunidade para que eles entendessem a dimensão do cuidado que antes passaram por cima. Dr. Marcelo redigiu os termos de forma que não fosse humilhação, mas também não fosse simbólica demais. Medidas reais, com presença, atividades, responsabilidades e avaliações. Aceitaram. Foi um momento estranho. Alívio misturado com desconfiança. Não confiei de imediato, mas aceitaram o papel de trabalhadores voluntários como condição para retomar o diálogo familiar. Isso significava, para mim, muito mais do que o retorno de chaves. Significava ver com olhos diferentes o que significava cuidar. Com a recuperação da casa, vi que aquele prêmio poderia, sim, ser usado para algo maior do que resolver pendências pessoais. Eu poderia abrir um novo capítulo. Foi então que nasceu a ideia da Fundação Novo Amanhecer. Um nome que veio porque parecia traduzir a mudança que eu queria promover. Não apenas um abrigo, mas um espaço para reinserção, capacitação de cuidadores, cursos de reabilitação e moradia digna. Antônio foi o primeiro a aceitar trabalhar comigo. Cláudia, a cuidadora que me consolou na primeira noite, passou de gesto de carinho a coordenadora operacional da fundação. O projeto começou pequeno, com a compra do asilo Vida Serena, mas com ambições claras. Transformar aquele lugar que havia sido para mim símbolo de abandono em um modelo de respeito. A reforma da casa foi um processo que me enchia de uma emoção que às vezes me surpreendia. Eu havia olhado o lar que construí com o Paulo tantas vezes, pensando que era o único lugar onde minha história tinha sentido. Agora, com as paredes repaginadas, com rampas adequadas, quartos humanizados e um jardim que plantamos juntos, senti que o passado e o presente conversavam numa nova língua. Havia suor nas mãos dos trabalhadores, e havia lágrimas nas minhas, mas eram lágrimas diferentes, não de desalento, mas de participação ativa. Contratamos profissionais de fisioterapia, psicologia e enfermagem. Criamos um espaço para leitura e arte.
Inauguramos um pequeno ateliê onde os moradores podiam fazer trabalhos manuais que fossem vendidos em feirinhas para gerar renda. Tudo isso precisou de planejamento, paciência e supervisão. Antônio me lembrava constantemente. A senhora tem energia, dona Marina, mas precisa montar uma equipe. Se o senhor Paulo tivesse visto, eu ria. O Paulo sempre teve gosto por obra, mas jamais imaginaria que eu transformaria sofrimento em uma escola de cuidado. A fundação ganhou corpo. Primeiro foram os programas de formação de cuidadores, cursos gratuitos, com carga prática intensa, voltados especialmente para familiares que se viam sobrecarregados. Montamos uma parceria com um sindicato local que cedeu instrutores voluntários, e com isso conseguimos formar as primeiras turmas. Em paralelo, criamos um programa que oferecia moradia assistida a idosos em situação de vulnerabilidade, com critérios claros e possibilidade de reinserção. Cada história que chegava era tratada com respeito. O objetivo não era simplesmente acolher, era recuperar autonomia. Dona Terezinha, por exemplo, tornou-se símbolo disso. Ela passou a fazer parte da equipe de convivência, contava histórias e organizava rodas de memória que devolviam o sentido de dia a dia para moradores que haviam perdido laços. As câmeras se mantiveram por perto, mas eu aprendi a escolher quando aparecer nelas e quando recuar. A fundação precisava de visibilidade para angariar recursos e parcerias, mas não queria virar uma vitrine sensacionalista. Patrícia, por sua vez, fez matérias que mostravam o trabalho com cuidado. Houve controvérsias e críticas, afinal, era quase um roteiro de novela. Uma idosa ganha na loteria e transforma um asilo. Eu respondia sempre que o prêmio foi um catalisador, não um conselheiro de vida. A prioridade era mostrar modelos aplicáveis. Como criar protocolos de atendimento, como formar cuidadores de baixo custo, como transformar espaços públicos em ambientes dignos para quem envelhece. Doutora Lúcia, secretária municipal, foi essencial nessa travessia. Ela trouxe a possibilidade de parceria com a prefeitura, apoio para reformas em outros abrigos, curso de formação reconhecido e convênios de atendimento domiciliar. Era a prova de que a iniciativa privada podia acionar o público para mudar políticas locais. Nem tudo foi fácil. Lembro bem de uma reunião em que a burocracia bateu forte na minha cara. Licitações, tramitação de documentos, solicitações de projeto. Eu, acostumada a lidar com pedreiros e contas de casa, precisei aprender uma nova língua. Antônio e Cláudia me ajudaram nessa travessia. Antônio com planilhas improvisadas e paciência. Cláudia com um talento inestimável para colocar ordem no caos. Criamos conselhos, definimos missão e valores e abrimos as portas para que a comunidade se apropriasse do espaço. Não foi apenas dinheiro que fez a fundação acontecer. Foi trabalho duro, confiança conquistada e uma capacidade de transformar frustração em propósito. Os filhos, no meio disso, viviam um processo de mudança que eu só poderia descrever como construção lenta. No começo, a presença deles parecia mais um cumprimento de obrigação do que um remorso sincero. Fernando chegou a ser alvo de críticas internas quando, no início do voluntariado, aparecia atrasado e com olhares de quem ainda calculava quanto ganharia se tivesse agido diferente. Beatriz, por sua vez, mostrou fragilidades emotivas. Chorava com facilidade, lembrava de noites mal dormidas com o pai, mas demorava a aceitar toque prático. Aos poucos, porém, as atitudes se transformaram. Eu não estou aqui para celebrar uma conversão milagrosa da noite para o dia. O que aconteceu foi uma construção. Fernando passou a ficar nas atividades de manutenção do jardim, descobriu gosto por carpintaria, algo que me lembrava o pai. Beatriz, inspirada pelos grupos de memória, começou a frequentar as rodas de conversa e, com o tempo, foi se formando como assistente social em cursos noturnos que a Fundação passou a apoiar. Júlia entrou como coordenadora de eventos, desenvolvendo campanhas para a arrecadação. André, marido da Beatriz, ofereceu apoio financeiro inicial, mas depois passou a ensinar em oficinas de empreendedorismo para os familiares dos moradores. Em suma, a participação devolvia um aprendizado prático que palavras de arrependimento jamais dariam. Houve resistências.
algumas pessoas na vizinhança não aceitavam que a fundação utilizasse recursos para além do local inicial. Houve quem dizia que eu estava fazendo política, quem perguntava de onde vinham as decisões. Respondi sempre com clareza e educação. Expliquei que a fundação se baseava em prestação de contas, que haveria reuniões públicas e transparência. Doutor, Marcelo nos assessorou para criar estatuto, assembleias e regras claras para que a continuidade não dependesse apenas da minha vontade. E isso foi fundamental mais adiante, quando a vida me mostrou que, por mais forte que eu fosse, eu também era humana. A visibilidade trazida pela imprensa abriu portas para parcerias maiores. Projetos piloto em municípios vizinhos começaram a ser implantados. Recebemos convites para palestrar sobre cuidados a idosos e sobre como organizar casas de passagem. A fundação ganhou um prêmio municipal, depois estadual, e, por fim, um reconhecimento nacional que nos colocou numa rede de conversas mais ampla. Numa dessas cerimônias, ganhei um troféu que, confesso, mais me encheu de orgulho pela equipe do que por mim. Subi ao palco ao lado de Antônio e Cláudia, e a sensação era de que aquela premiação não celebrava só o dinheiro, mas a capacidade de transformar dor em ação. Foi nesse momento de crescimento que meu corpo me lembrou de sua fragilidade. Numa manhã rotineira, durante uma vistoria nas obras de expansão, senti uma dor forte no peito. Pensei que poderia ser ansiedade. Estou acostumada a trabalhar até cansar. Mas a dor não passou. Fui levada ao hospital e, aos olhos profissionais, foi definido: infarto. Nada dramático para romantizar, apenas realidade. Fiquei internada alguns dias. Foi uma experiência humilhante e libertadora ao mesmo tempo. Humilhante porque aprendi que meu corpo tem limites. Libertadora porque me forçou a aceitar que não sou indispensável. Os médicos me deram recomendações e, mais importante, me alertaram. Precisava organizar a sucessão da fundação. Se algo acontecer, quem toma as rédeas? Perguntaram desafios que eu não podia mais adiar. Durante a recuperação, experimentei a dor e o descanso. Vi o movimento de quem me cercava. Vi Antônio assumir reuniões rotineiras com um pragmatismo que me tranquilizava. Vi Cláudia coordenar a equipe com uma serenidade que eu sempre admirei. E mais importante, vi os filhos assumirem papéis com responsabilidade. Não foi linóleo de mudanças. Fernando aprendeu a administrar horários, Beatriz passou a assinar relatórios e Júlia conduziu eventos com competência. Entendi, ali, que minha insistência em criar estruturas, estatuto, conselho gestor, regimento interno, não era burocracia fria. Era um modo de garantir que o que eu plantara não murche com minha ausência. O susto me levou a tomar decisões práticas. Reforcei o conselho da fundação com pessoas de confiança. Antônio foi nomeado vice-presidente. Cláudia, diretora operacional. E convidei uma professora universitária para integrar o conselho consultivo. Dr. Marcelo passou a ser o jurista de confiança. Criamos um plano de sucessão formal, com papéis definidos e com previsão de um conselho fiscal que acompanhasse as contas. Aprendi na dor que legados não sobrevivem só por emoção, precisam de estruturas. E nisso estava o maior ensinamento que o Paulo me deixara: construir para durar. Houve também um tempo de ajustes afetivos. Minha saúde exigiu que eu delegasse, e ao delegar, precisei aceitar que não poderia controlar tudo. Aprendi a aceitar relatórios, a confiar em reuniões e, sobretudo, a permitir que o trabalho coletivo florescesse sem a minha presença constante. Isso me deu uma paz que eu desconhecia, a certeza de que não era centro de universo daquilo que eu ajudara a criar. A fundação passou a andar sozinha, e eu passei a ter mais espaços para convivência, leituras e, sim, ocasionalmente, para a vaidade de observar os resultados. A imprensa continuou acompanhando, e em certo ponto, Patrícia fez uma reportagem que mudou a percepção pública. Ela contou as histórias dos moradores, não só a minha história. Fez rostos, nomes, memórias, mostrou como a fundação ajudava a restituir sentido a quem havia sido marginalizado. A repercussão trouxe doações maiores, parcerias com universidades e formação de estágios para estudantes de enfermagem. Também trouxe críticas,
Sempre haverá críticas, mas a postura da Fundação de abrir seus portões para debate ajudou a desarmá-las. Havia transparência nas contas, planos públicos e prestação de contas. Era, enfim, um modo de mostrar que o prêmio servira para algo além de uma mudança pessoal, servira para transformar políticas locais de cuidado. Com o tempo, a relação com os filhos foi se inclinando para a normalização. Não digo que voltamos a ser o que éramos antes, mas houve reconciliação construída por feitos. Não aceitaram de imediato, tiveram que trabalhar para merecer. Fernando terminou um curso técnico de manutenção predial que a Fundação ofereceu como reinserção profissional. Hoje ele coordena a manutenção de 2 espaços. Beatriz se formou assistente social com a bolsa que oferecemos. Hoje ela trabalha com famílias que têm idosos em situação de risco. Júlia, que havia chegado com jeito de conciliadora, enveredou para a gestão de projetos e hoje é quem organiza as feiras e campanhas. Nossos almoços de domingo ainda têm momentos embaraçosos. Há memórias que ferem e que não se apagam com sobremesas. Mas há também momentos em que comemoramos projetos, aniversários e pequenos avanços com a mesma cumplicidade de antes. A palavra redenção, para mim, sempre foi prática, não rótulo. Eles redensaram pela ação. A Fundação cresceu. Criamos um programa que agora serve de referência para outras cidades. Cuidar com Dignidade, que combina formação de cuidadores, suporte psicológico e microcrédito para famílias que querem adequar suas casas. Também inauguramos uma casa de transição para idosos que necessitavam de readaptação depois de internações. Isso tudo significava, na prática, que os recursos que eu ganhei foram alavanca para criar mecanismos sustentáveis. Aprendi que um prêmio pode ser um começo, e que o que vem depois depende de trabalho, bom senso e parcerias. Anos se passaram e, como em todas as histórias que merecem ser contadas, houve reconhecimento público. Recebemos um prêmio nacional por inovação em políticas de cuidado aos idosos. Fomos citados em programas de formação profissional e convidados a colaborar com o poder público em projetos pilotos. A premiação foi bonita, emocionante, mas o auge não foi o troféu. Foi olhar para as pessoas que ajudávamos e ver nos olhos delas a transformação. Uma senhora que havia sido reclusa por vergonha voltou a frequentar rodas de dança. Um senhor reencontrou vínculo com a família após participar dos encontros. Jovens cuidadores encontraram uma carreira respeitável. Esses resultados, não a exposição, foram o que me encheram de sentido. E então, como as histórias da vida nos lembram de sua fragilidade, veio outro sinal. A perda de Antônio, vítima de um tumor que descobrimos tarde demais. Ele foi um pilar, e sua ausência foi dolorosa. A Fundação sentiu, e eu senti, como se parte da construção perdesse a argamassa. Fizemos uma homenagem discreta e continuamos. A perda trouxe nova consciência. Nada é eterno. Tudo é processo. Foi necessário mais do que estrutura. Era preciso criar um espírito comunitário que absorvesse ausências sem desmoronar. Meus netos, que antes assistiam meio distantes, passaram a frequentar a Fundação. Vias de reconciliação familiar se ampliaram e nas festas de fim de ano, em vez de mesas vazias, havia risos e pratos partilhados. Não posso dizer que todo Natal virou um quadro perfeito. Há feridas que nunca se fecham por completo. Mas houve, sem dúvida, mudança. Percebi que era menos sobre punir e mais sobre ensinar através do exemplo. O trabalho transformador instigou os filhos a profissionalizar trajetórias, e isso gerou novos laços entre a geração que eu formara e a comunidade que se beneficiava da Fundação. Quando olho para trás, lembro-me do dia em que encontrei o bilhete na blusa. Naquela época, a ideia de que uma jogada de sorte poderia abrir portas me parecia irreal. Hoje eu digo que o bilhete foi apenas um catalisador, um momento que revelou escolhas que estavam por fazer. Se não tivesse ganhado, talvez eu tivesse outra história, a de uma viúva lutando sozinha. Ganhar não me transformou em heroína. Me deu meios para ampliar o cuidado que eu sempre acreditei ser essencial. E isso me ensinou a nunca confundir sorte com justiça. Os últimos anos foram de consolidação.
a Fundação passou a ter uma equipe estável, com práticas de governança e prestação de contas. Criamos uma biblioteca de memória oral, onde registramos as histórias dos moradores, e um programa de intercâmbio com escolas, para que jovens aprendessem a conviver com o envelhecimento de forma natural e respeitosa. Fui convidada a falar em seminários e sempre repetia a mensagem que carrego: não é o dinheiro que muda o mundo, é o que fazemos com ele. A transformação maior acontece quando o gesto individual vira gesto coletivo. Em uma cerimônia simples de comemoração dos 10 anos da Fundação, estávamos todos reunidos: moradores, voluntários, funcionários, filhos, netos, parceiros. Havia uma mesa com fotos antigas e a casa, que um dia foi motivo de dor, brilhava com luz própria. Senti naquela noite que a virada do meu Natal não fora só ganhar 5 milhões, mas aprender a transformar abandono em cuidado. E que do outro lado da dor havia um propósito que se multiplicava. Subi ao palco para dizer algumas palavras curtas. Não falei de vitória, falei de responsabilidade. Lembrei da voz do Paulo, que sempre dizia: o que a gente constrói tem que cuidar para durar. E no silêncio que veio depois, percebi que a vida me dera a chance de cumprir aquilo que prometi a ele no altar: cuidar, proteger e legar. Hoje, quando me perguntam sobre o que espero deixar, respondo que não quero que meu nome seja lembrado sozinho. Quero que se lembrem do que plantamos juntos: sistemas que respeitam a velhice, casas que devolvem autonomia, jovens que aprendem a cuidar, filhos que se redimem na prática. E quero que saibam que legados não são imóveis. Eles respiram, mudam e precisam ser alimentados. Por isso, parte do trabalho da Fundação é formar lideranças, criar mecanismos de financiamento perene e, acima de tudo, cultivar uma cultura de cuidado. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que dignidade não se compra com dinheiro, se conquista com presença. O prêmio foi o meio que me permitiu criar condições para que outros tivessem dignidade. Mas a raiz de tudo foi o fato de que eu recusei o papel de vítima permanente. Escolhi ação. Escolhi transformar o que me feriu em algo que pudesse reconectar pessoas. E, surpreendentemente, esse caminho de construir devolveu-me também a família, de forma nova e mais madura. Sei que muitas pessoas assistem essas histórias e se perguntam se um gesto como esse poderia acontecer com elas. Não posso prometer que ganhar na loteria fará o mesmo por alguém. Não é isso que estou dizendo. O que afirmo com a experiência dos anos é que oportunidades surgem, e o que fazemos com elas revela nossa verdadeira natureza. Às vezes, a porta se abre. Outras vezes, a porta precisa ser construída tijolo por tijolo. A escolha é nossa. Quero terminar contando algo simples. Nos jardins da Fundação, há uma árvore que plantei numa manhã chuvosa, junto com moradores e voluntários. Ela começou frágil e, com o tempo, esticou-se forte e já dá sombra. Certa vez, um menino que participou de uma oficina olhou para ela e disse: "Essa árvore é como a senhora, Dona Marina. Veio pequena, mas agora protege a gente." Sorri, porque era isso que eu sempre quis: um lugar que protege. Se esta história tocou você, se trouxe lembranças ou vontade de fazer algo em sua comunidade, convido você a conhecer a Fundação Novo Amanhecer. Há formas de ajudar: voluntariando-se, doando ou apenas compartilhando conhecimento sobre como cuidar de quem envelhece. No link da descrição, você encontra informações sobre como apoiar, visitar ou participar dos cursos. E se puder, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Ouvir isso me lembra que histórias não se contam só para um, mas para uma rede inteira. Obrigada por me ouvir. Obrigada por permitir que a minha história circule e talvez inspire pequenas transformações aí onde você vive. Que cada pessoa idosa receba, sempre, o cuidado que merece. Se hoje eu posso olhar para o meu Natal passado e ver nele a virada de toda uma vida, é porque aceitei transformar dor em propósito e porque, ao meu lado, vieram mãos dispostas a trabalhar. Se quiser continuar acompanhando histórias como essa, inscreva-se no canal.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a dignidade não tem preço e que, frequentemente, a mudança começa com uma pessoa disposta a agir.